Olá, eu sou o seminarista Leonardo e esse é o podcast Momento de Fé. Convido a você, querido irmão, querida irmã, a curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal, compartilhar com seus parentes e amigos. Muitas vezes em nossa caminhada nós corremos o risco de acreditar que nos encontramos com Deus somente lendo a palavra, pelos sacramentos, mas também nós temos que ter o conhecimento do nosso momento de intimidade, da nossa oração. Deus fala conosco. Nós temos que perceber as vozes de Deus em nosso interior. Trilhando a nossa história, nós não podemos passar sem perceber que Deus pode nos falar justamente através de sentimentos que brotam do nosso interior. E este caminho que nos leva ao Senhor, o caminho do encontro com o Senhor, é necessário que nós tenhamos um encontro conosco mesmo. Assim, é necessário, é essencial nos transformarmos, sermos pessoas a caminho. Mas só podemos ser transformados se nos apresentamos a Deus, se realmente conhecemos. Nós nos conhecemos, nós nos oferecemos a Deus. Mas aquilo que é reprimido, queridos irmãos e irmãs, não é simplesmente apagado, mas continua tendo seu efeito escondido dentro de nós, e na maioria das vezes de modo prejudicial, de modo destrutivo. Quando nós reprimimos os nossos sentimentos, necessidades, quando nós não damos um espaço, eles tendem a ser vividos às escondidas, ganham uma dinâmica própria, frequentemente incontrolável. Muitas vezes conseguem nos dominar de modo completo e irresistível. Por exemplo, quantos de nós, muitas vezes, não admitimos os nossos sentimentos de raiva, deixamos essa voz calada em nosso interior? Isso vai se manifestando em nossa vida, mesmo que pelas portas dos fundos se manifesta em nossa vida. Os antigos monges nos ensinam a olhar honestamente e sem julgamento para as nossas necessidades, para os nossos sentimentos. Somente aquilo que admitimos e contemplamos com honestidade pode ser transformado por Deus. Nós precisamos nos conhecer e, nos conhecendo, devemos nos entregar ao Senhor para que Ele possa nos transformar. Muitas vezes nós não temos a coragem de se admitir com dificuldades, com necessidades. A necessidade de atenção, a necessidade de amor. Isso vai levando com que nós coloquemos outras coisas em nossa vida para que possamos suprimir tudo isso. Mas isso não é bom para nós. Isso torna em nossa vida uma doença, uma dificuldade. Quais são as suas dificuldades, os seus problemas interiores, que muitas vezes você não conhece, não admite, não reconhece? Há um grande escritor, Anselmo Grun, que em suas obras nos dá uma bela imagem de como que é a nossa vida se nós não conhecemos essas vozes interiores, se não nos conhecemos. Um pai um dia resolve enviar o seu filho a um país longínquo para estudar. O rapaz vai por um ano e volta. O pai pergunta ao filho: filho, o que foi que aprendestes? E o filho responde: pai, aprendi o que lá tem os cães. O pai fica escandalizado. Após isso, ele vai e retorna para um outro período de estudo. E ao retornar para casa, o pai questiona: o que você aprendeu de novo? Esse semestre foi bom? E ele fala: pai, aprendi o que dizem os pássaros. E por uma terceira vez, um terceiro mestre, ele retorna e diz ao pai que aprendeu como falam os sapos. O pai fica cego de raiva. Manda que ele seja mandado embora de casa. E o jovem vai para a floresta. O jovem então segue o seu caminho e encontra um castelo. O dono do castelo diz: você pode dormir lá embaixo da velha torre, mas digo que correrás perigo, porque há cães selvagens que não param de latir. O jovem fala: eu não tenho medo de cães, vou para lá.
E ele vai, encontra os cães e conhece os cães. Na manhã seguinte, o dono, espantado, pergunta: mas o que você fez? Os cães não mataram você? E ele diz que não, porque ao aprender ao aprender a conversar com os cães, percebeu que eles escondiam um tesouro, por isso eram bravos. Assim é em nossa vida. A linguagem dos cães pode revelar o nosso interior, a língua das paixões, as vozes dos problemas, das doenças, do conflito, o medo de não ser salvo, o nosso inconsciente, as mensagens do nosso sonho. Por isso, não reprimamos os nossos sentimentos. Peça ao Senhor essa graça de não reprimir seus sentimentos, suas necessidades, que possamos dar espaço para que eles sejam vividos e não fiquem às escondidas, não fiquem nas portas do fundo. Que saibamos manifestar a nossa vida, saibamos nos conhecer, para que possamos nos entregar ao Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.